Bom Beguei. dia, YouTube. Bom dia, Devocional 5H30. Bom dia para você, mulher de Deus, mulher de oração, que se fez esse compromisso de estar buscando ao Senhor agora, 5h32 da manhã. Estamos com uma sala aberta com 61 mulheres agora. Obrigada por ter você aqui. Aguenta firme, que muito em breve o socorro do Senhor vai chegar na sua vida. Estávamos aqui relembrando aquele versículo que diz: diga o fraco, eu sou forte. Então é no Senhor que nós temos a nossa força restabelecida, estabelecida e restaurada. Então, seja fortalecida nessa manhã. Hoje, 16 de outubro, é Realinhando-se para a Vitória. E eu estava lendo aqui o texto do Compartilha. Olha o que fala. Deus nos chama para sermos a luz que faz as trevas se renderem. Ao nos alinharmos com Ele, o poder do Espírito Santo fluirá e transformará tudo ao nosso redor. Amém. E o texto é Isaías 6. Isaías 6. Eu vou começar aqui com a leitura. O título é Santo, Santo, Santo. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono, elevado e exaltado. A aba do seu manto encheu o templo. Os serafins pairavam acima dele, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 os pés, com 2 voavam e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos de anjos. Sua glória deslumbrante enche toda a terra. Os fundamentos tremeram ao som da voz dos anjos, e então toda a casa se encheu de fumaça. Eu disse: juízo, é o dia do juízo. Estou perdido. Cada palavra que falei na vida era podridão. Sou como blasfêmia. E o povo com que vivo fala da mesma maneira. São palavras que corrompem e profanam. E agora olhei diretamente para Deus, o Rei, o Senhor dos exércitos dos anjos. Então, um dos serafins, nós estamos lendo Isaías 6. Isaías 6, eu estou no versículo 7. E eu agora olhei diretamente para Deus, ó Rei, o Senhor dos exércitos de anjos. Então um dos serafins voou até mim. Ele segurava na mão uma brasa que havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou minha boca com ela e disse: esta brasa tocou seus lábios. Sua culpa se foi. Seus pecados foram apagados. Vamos marcar esse versículo? Sua culpa se foi. Seus pecados foram apagados. Então eu ouvi a voz do Senhor: a quem enviarei? Quem irá por nós? Foi aí que eu respondi: eu irei, envia-me. Ele disse: vá e diga a este povo: ouçam bem, mas sei que não vão entender. Olhem bem, mas vocês não vão perceber direito. Esse povo é cabeça dura. Eles tapam os ouvidos com os dedos e põem vendas nos olhos, para que não vejam coisa alguma, não ouçam palavra alguma, não tenham ideia do que está acontecendo. E assim, não voltem para ser restaurados. Surpreso, perguntei: mas, Senhor, quanto tempo vai durar isso? Ele respondeu: até que as cidades tenham sido esvaziadas, quando não sobrar uma alma viva em nenhuma delas, casas sem moradores, campos sem ninguém para cultivá-los. Até eu, o Eterno, até que eu, o Eterno, me livre de todos e os mande embora, até que a terra esteja desabitada. E mesmo que alguns sobrevivam, digamos, um em cada vez. A devastação vai continuar.
A terra parecerá uma floresta de carvalhos, só que com todas as árvores cortadas. De cada árvore restará apenas o toco, um campo enorme de tocos, mas nesses tocos haverá uma semente santa. Amém. Vamos orar nessa manhã? O título é Realinhando-se para a Vitória. Senhor, nessa manhã nós estamos aqui, Pai. O nosso coração, Senhor, é desejoso para viver tantas vitórias nas nossas vidas, tantos milagres, tantas restaurações. Mas, Senhor, nessa manhã nós estamos aqui para que o Senhor possa nos realinhar. Ajusta, Senhor, o nosso interno. Ajusta as nossas emoções, as nossas expectativas. Prepara, Senhor, o nosso coração para viver o milagre. Senhor, nessa manhã, nós te pedimos, endireita os nossos caminhos. Nos dê olhos, Senhor, que veem além do que os nossos olhos naturais estão vendo. Nos dê, Senhor, ouvidos para ouvir o que o Senhor tem falado no nosso coração para esse tempo, para essa estação. A tua palavra diz para nós que nós iríamos ouvir uma voz, dizendo: esse é o caminho, anda por ele. Nessa manhã nós queremos ter vidas alinhadas. Nessa manhã nós queremos que a nossa família também se realinhe para viver o tempo da vitória. Muitas das vezes achamos que a vitória, a restauração, a cura, o milagre está demorando tanto. Mas nós temos, Senhor, a certeza no nosso coração que não está demorando, mas muito pelo contrário. É o Senhor que está nos preparando para receber essa vitória, porque nós sabemos que a vitória que chega no tempo errado não é mais vitória. Muitas das vezes ela se transforma em uma maldição. E nessa manhã nós queremos esperar o tempo oportuno da vitória, crendo que a sua vontade, Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E que no momento certo, como Eclesiastes 3 tanto ministra em nós, que há tempo para todas as coisas, a vitória vai chegar. E nós iremos, Senhor, cantar o hino da vitória. Te consagramos, Espírito Santo, esse tempo. Fala conosco, que nós queremos te ouvir. Nós te louvamos e te agradecemos, porque estamos certas de que grandes coisas o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, pastora Leia. Bom dia, Neida. Bom dia, Bonita. Bom dia, YouTube. Bom dia a todo mundo. Pastora, o som da senhora está abafado. Ai, eu estou aqui. Ver se melhora. Perfeito. Melhorou? Olha ali, Inhoco fazendo arte. Vocês vão ouvir uns barulhinhos assim, é Inhoco derrubando as coisas aqui, mas daqui a pouco ele fica crente e ele volta para cá, tá? Ô, gente, bom dia para você. Nós estamos aqui com o nosso coração tão mexido, porque a gente já está dentro da Conferência Global, a conferência que a gente espera o ano inteiro aqui na nossa igreja. Ontem demos abertura. Eu quero agradecer a você que esteve com a gente na hora da nossa oração inicial ontem. Ontem a gente reuniu quem já estava presente lá na conferência, e eu quero te agradecer por você ter estado lá e a gente ter preparado o nosso coração para o óleo fresco que está sendo derramado diante de nós, né, de Deus diante de nós. Vou bem botar Inhoco para fora enquanto eu falo com vocês, tá? Na devocional de hoje, a gente vai falar sobre realinhar para vencer. Eu quero mudar, quero fazer essa adaptação do título. A gente vai realinhar para vencer. Quem que não gosta, né, Bonito, de vencer, né? Aliás, a gente tem uma mania feia, tá? Uma mania feia, mania de só achar que tem que vencer e tem que ser vencer do nosso jeito. Coisa de menina, né, gente? Que a gente tem, né? Então, deixa eu te dar uma palavra. Às vezes você vai perder e tá tudo bem. Às vezes você não vai ter aquilo que você tem buscado e está tudo bem, porque isso também é chamado de vitória. Olha a Neida botando aí, 289
devocionais que nós estamos. Nós já estamos aqui aptas a vencer com 105 mulheres conectadas às 5h42 da manhã, no dia 16 de outubro. Hoje eu anotei aqui no meu caderno, né, no meu livro, que hoje completam 40 dias de uma plantação que fizemos. Olha só, e hoje eu quero falar de sementes. Hoje se completa 40 dias de um processo de plantio de semente lançada na terra, e eu já te conto sobre isso. E aí eu quero abençoar você, se você está na conferência global de forma presencial ou online. Pastora, não fiz a minha inscrição, me arrependi. Me procura no privado. Keila, não sei se você está aqui hoje, porque você deve estar dando atenção à sua linda, à sua princesinha, mas me procura também no privado, que eu quero conversar com você sobre o que você me mandou de mensagem, tá bom? Me procura no privado, se você está aí pensando que não pode perder essa conferência e não fez a sua inscrição, tá bom? Bora lá que a gente vai ler esse livro. Já está se despedindo dele? Eu já estou até com saudade dele, já falei até isso para a bispa. Ai, peguei com apego emocional com o livro, e agora? Vai ter que fazer outro bem lindo. E ela falou, a gente está preparando, Leia, estão preparando. Então, a gente vai ter novidades aí já já. Bora lá, realinhando-se para vencer ou para a vitória. No ano em que morreu o rei Uzias, eu, o Senhor, alto e exaltado, sentado num trono, e a aba de sua veste enchia o templo. Isaías 6:1, nova versão internacional, na versão da Bíblia. Deus está chamando você e eu, bonitas, nesse dia, para a gente realinhar espiritualmente o tempo. A gente precisa se realinhar. Muitas vezes a gente carregamos esse termo do rei Uzias na nossa vida, que é a mesma coisa, entendida pela bispa, que são coisas que nos distraem, nos impedem de ver o Senhor com clareza. Pode ser o medo, emoções, instabilidade, ou até mesmo a dependência em estratégias que você criou para poder lidar com a vida. Esta é a estação para deixar os pesos para trás e olhar o que Deus está fazendo. Eu vou repetir essa frase, que ela é muito importante, tá? Nós estamos numa estação, num dia, que a gente precisa deixar esses pesos para trás e olhar o que Deus está fazendo. O Senhor nos chama para plantarmos sementes que ecoarão por um longo tempo. Precisamos rasgar os véus que nos separam de Deus, confessar os nossos pecados e nos alinhar à sua boa, perfeita e agradável vontade. Isso abrirá os céus sobre nós e trará renovação espiritual, capacitando-nos a enfrentar as batalhas que estão por vir. Deus quer que você e eu, a gente seja luz, que faz com que as trevas se dissipem, se rendam. Quando nos posicionamos em adoração e nos colocamos debaixo da cruz, o poder do Espírito Santo flui através de nós, mudando ambientes e tocando vidas ao nosso redor. Amém, bonitas? Vontade de ficar ministrando, mas eu sei que vocês estão aí acompanhando, aí o povo fleumático e melancólico pira comigo. Bora aqui falar disso. Quero falar primeiro do primeiro parágrafo. Essa é uma estação para a gente deixar pesos. Alguns dias atrás, eu propus a você, de você separar um tempo para você fazer o desapego da sua casa. Eu não sei se você já está assim, fazendo esse movimento, não sei se você ainda está com preguiça de fazer, eu não sei se você está procrastinando, mas eu quero trazer de volta o que Deus está nos dizendo. Existem pesos do passado que a gente insiste em levar para a próxima estação. E às vezes ele é físico. Sabia que às vezes ele é físico? Às vezes ele é um movimento ou uma tradução daquilo que você está carregando. Eu estou aqui olhando a minha bancada e estou agoniada, porque ela está cheia de coisa. E eu fiquei pensando assim, eu tenho que me desapegar, gente, de alguma coisa aqui de cima dessa bancada para poder abrir espaço. Olha aí, a Poli já começou ontem o desapego. Eu ainda não comecei, não parei ainda, estou em prova, estou em conferência, mas eu quero fazer isso, eu preciso, e você também. Então, você e eu, a gente tem um compromisso com o céu, de estabelecer esse desapego dos pesos que estão dentro da nossa casa.
Quando você fizer isso, eu tenho a impressão que isso também vai acontecer por dentro, porque isso revela um pouco do que você tem por dentro. Pastor, eu ando tão desanimado. Bora não desanimar junto? Bota aí uma música, bota aí uma coisa que te levante. E aí, ó, a Polly está falando que está organizando o quarto que estava desorganizado. E, às vezes, o quarto, a casa, e aí a gente começa a organizar por fora e a gente também se sente organizada por dentro. Olha aí, a Lana aproveitando que está em mudança da casa e está desafogando a casa. É isso mesmo, quando a gente muda de endereço, é a possibilidade da gente poder levar para o novo endereço coisas que a gente não tem mais uso. E você vai fazer isso, a Rosana, lá no ateliê dela. Gente, esse movimento é para além de faxina, é um realinhamento espiritual. A bispa sempre fala isso. Ela fala assim: a gente fica orando pelo novo, a gente fica orando pelas novidades, a gente fica esperando Deus trazer resposta, mas como que ele traz a resposta se você está abarrotado de pensamento, se você está abarrotado no seu armário? Às vezes alguém até quer te dar algo de presente, mas não consegue, porque você não tem espaço para poder receber. Então, a lei do vácuo, que é uma coisa que ela nos ensina, precisa ser aberto. O que é a lei do vácuo, pastora? Isso que a gente está falando aqui, de desapegar dos pesos que não combinam mais. Pastora, mas eu amo tanto tal coisa que fez parte da minha vida de adolescência. Ô, bonita, tira foto para você ficar com saudade, olha a foto. Para que levar o presentinho que o ex-namorado te deu, nem ele nem faz mais parte da tua vida? Vai levar o que realmente é importante. Imagina assim, ó, é o que eu estou fazendo ultimamente na minha vida. É uma montanha que nós estamos subindo. E a montanha é íngreme, não dá para você levar tudo que você pensa. Porque, às vezes, quando eu vou viajar, eu falo assim, gente, eu estou arrumando a mala. Aí, se eu acho um ogro no meio do caminho, eu boto dentro da mala. É assim que eu faço minha mala. Ah, eu vou levar isso, eu acho que eu vou precisar. Aí eu acho um negócio que não tem nada a ver, levo. Não, hoje não. Hoje a TAM não deixa, a Gol não deixa, e hoje mais ainda, que você tem que ter preço. Isso tem gente, na companhia aérea, aquilo que você leva e que faz peso nessa bagagem custa valor alto. Então eu quero traduzir isso para o espírito. Aquilo que você está carregando na sua mala para a próxima estação tem um peso e tem um custo alto de você se cansar desnecessariamente. Essa é a primeira coisa. A segunda é que o Senhor está nos chamando para a gente plantar semente. Ó, a bispa e o bispo não sabiam que hoje completariam 40 dias de um plantio que fizemos juntos. Eles não sabiam disso. Daí eu fiz o quê? Trouxe os meus feijões, porque eu não sou boba nem nada. Olha aí, eu quero te ministrar, bonita, o poder das sementes e o poder dos ambientes que as sementes estão. Eu te mostrei esse feijão aqui, ó, meu, que estava sempre perto de mim, e eu tirei ele de perto de mim. Quero te falar sobre isso. E esse daqui, ó, que ele foi posto longe de mim, depois eu troquei ele de ambiente. Ô, gente, isso não é coincidência, isso é real. Olha aqui, o bichinho, ele tinha uma vagem que ele já deu e ele secou, que eu nem consegui pegar. Agora ele está dando outra vagenzinha aqui, ó. Ó. Aí eu troquei aquele que estava tristinho, né? Longe de mim. Gente, você não vai acreditar, não. Ó, olha aqui. Vão acreditar que vocês são crentes. Olha isso, gente. Olha o tamanho da colheita. E tá vindo outro aqui, ó. Olha a florzinha. Olha isso aqui. Sabe o que Deus está falando? Planta. Mas planta palavras que vão abençoar as suas sementes. Porque se você não regar com palavras, só entrega não faz tanto impacto. Eu estou te mostrando na vida real, eu estou te mostrando de forma palpável o poder das palavras. Olha aqui, gente, olha só, vou até falar baixo para ele não ouvir. Olha aqui, o tamanico desse negócio que deu esse trecão aqui. Olha isso. Ó, não, você não é manequim, não, você é fofo. Você é fofo, olha aí. E ele está vindo com outro. O que eu quero te dizer com isso? O primeiro parágrafo, as primeiras frases do segundo parágrafo, a bispa fala assim: bonitas, o Senhor está te chamando para plantar sementes.
que vão ecoar por longo tempo. Aí eu fiquei pensando, sementes de quê mesmo? Sementes de feijão? Semente de milho? Semente de quê? Semente de melancia? Semente financeira? Semente de palavras? O que que você vai semear hoje? Hoje Deus está te chamando para você semear. Ontem eu estava na conferência e eu até acabei de colocar no nosso grupo o meu agradecimento a você que me mandou presente, me abraçou, me beijou, e eu tirei foto da colheita, porque eu acho que é a colheita daquilo que você tem recebido na mão. Às vezes você vai receber, sabe que? Palavras. Ah, não, mas não foi o presente do meu segredinho. Quem disse? Talvez Deus esteja te dando um segredinho novo, não desperdiça. Ontem, na ministração da Sara Farias, ela falou assim, Deus permite que a nossa colheita... Gente, eu saí muito arrebatada de ontem da conferência. Ela falou assim, Deus permite que você e eu, a gente semeie chorando, a gente semeie triste, a gente semeie desanimada, a gente vai semear, você pode ficar à vontade de semear do jeito que você quiser, mas a colheita tem que ser com alegria. A colheita precisa ser carimbado pela alegria. E nessa manhã, eu quero te dizer, você não tem motivo para ficar alegre, então eu vou te dar um. Você é uma colheita nossa. Você é uma colheita de alguém que te chamou para cá. Você é uma colheita de Deus. Você vai olhar em volta. Ô, gente, planta feijão, brinca com Deus, como eu tenho feito ultimamente. Já tenho feito isso desde o ano passado. Eu quero te mostrar o poder daquilo que a gente tem semeado juntos. Sabe por quê? Esses bichinhos aqui, eles estão perto de mim na hora da devocional, que depois eu boto ele no sol. Eu tenho trocado ele de lugar. O que que você tem semeado na tua casa a respeito de palavras? Qual é a palavra que você tem semeado no reino espiritual? O reino espiritual nos declara que palavras são sementes que brotam, que frutificam. A Valnice Milhomes fala muito sobre isso. Fala que a gente precisa semear de forma intencional as palavras que a gente está liberando. Então, eu quero ungir a sua boca. Bota a mão assim. Você será a voz de Deus dentro da tua casa. Você não vai dizer palavras incompetentes, negligentes. Você não vai falar palavras duras para os seus filhos. Você vai falar aquilo que vai prosperar numa colheita abençoada para o seu marido, para os seus filhos. Se você é uma filha e ainda não se casou, você vai ter palavras brandas e de amor aos seus pais. Se você não mora sozinho, talvez, e não tenha ninguém na sua casa, as pessoas com quem você convive aí perto de você, você será a voz de Deus, a boca de Deus, para liberar as palavras que são sementes. E no último parágrafo, a bispa diz assim, que Deus quer que a gente seja luz, mas a gente precisa se posicionar. Se posicionar como? Com adoração, colocando debaixo da cruz, que é o poder do Espírito Santo que flui em nós. Para quê? Para a gente mudar o ambiente e tocar vidas ao nosso redor. Sabe o que eu percebi convivendo com mulheres e não tanto mais com crianças, como eu tenho vivido esse ano inteiro? Eu tenho percebido um novo evangelho. Um evangelho muito mesquinho, um evangelho muito egoísta, um evangelho que só olha para o seu umbigo, porque o evangelho da criança, gente, é um evangelho simples. Ela recebe a palavra e vai. Ela quer contar isso para o amigo, ela quer ir para a igreja, ela quer contar o que está fazendo, o evangelho dentro do coração da criança é puro e rápido. Para nós, não. Ah, para nós tem um processo, não sei se eu entendo, se eu creio, não sei se você tem, não sei se está teologicamente pronto, certo. Eu não, a gente fica nesse lugar que perde tanto tempo e um evangelho que fica respaldado só se tem resposta positiva. Ah, não. Não mesmo. Se você está com a gente aqui, você está entendendo e já está sendo chamado a atenção faz tempo a respeito de um evangelho que não é só sobre ganhar, mas é sobre entregar. Nessa conferência, ontem, eu fui arrebatada com uma palavra minha e do Espírito Santo. Eu estava lá orando e ouvindo a Sara Farias contando lá e orando, e eu estabeleci com o meu discipulado, eu falei isso com a Solange ontem, inclusive, porque ela me entregou uma coisa tão especial, e ontem Deus falou assim, eu falei para Deus, Senhor, eu já tenho aqui a minha meta espiritual,
E eu trouxe as minhas pedrinhas para eu não me esquecer. Ô, gente, as pedrinhas que a gente estabeleceu no nosso devocional não é amuleto, tá? Não é pedrinha da sorte, não. É para nosso cérebro não se esquecer e ter um ponto de contato para a gente orar por algo específico. Assim como é o mural dos sonhos, que a gente faz, um dia eu te conto como você vai fazer. E ali, naquele momento que eu estava orando, naquele momento que eu estava ali entregando a Deus a minha meta, eu entendi que eu estava pequena e eu estava diante de um Deus que eu não preciso ficar o tempo todo dando para ele as dicas do que eu preciso. Ele já sabe. E aí, naquele momento, o Espírito Santo falou assim: você nessa conferência não terá meta espiritual. A sua meta será eu. Eu serei a sua meta. Gente, quando eu saio, aí o bispo ora, aí o bispo fala assim: tem uma unção nova sobre você. E essa unção, ele orando para a igreja inteira, tá? Mas eu achei que foi só para mim, porque eu sou dessas. Deus fala só para mim. Tu não tem isso, não? Eu vou te ensinar. O pastor fala, eu penso que não tem ninguém no auditório, só eu. E aí eu começo a chorar, porque Deus, obviamente, está falando comigo. E daí, naquele momento, eu entendi que Deus estava me dando um selo de maturidade para eu avançar e parar de ter pautas. Mas olha, gente, isso é meu, tá? Fica aí nas tuas pautas, tranquilinha, na bênção do Senhor. E aí eu falei, Senhor, nessa hora eu entrego as minhas pedrinhas no altar. Aí eu fui lá discretamente, coloquei as minhas pedrinhas e falei, Senhor, eu estou te entregando todas as coisas que eu achava que precisava acessar em ti, e agora as minhas pedras são a tua presença. Senhor, que haja um óleo fresco, um óleo novo. Aí, dona Solange, sexta-feira passada, foi visitar a Casa Cor aqui em Brasília. Cadê Solange, se estiver aí? Ah lá, Sossô. Aí ela me entrega isso daqui. Ela falou assim, pastora, nem é um negócio que eu gosto. É um negócio que o Espírito Santo disse, leva isso para ela. Isso aqui vai ser uma resposta. Gente, olha aí, pelos olhos da fé, o que você está vendo? A unção, que foi o que as palavras proféticas de Solange liberaram para mim. Deixa eu te dizer, Deus, nessa estação, quer te entregar e realinhar o seu espírito para o lugar de vitória, mas você precisa estar sensível, você precisa estar entendendo o que ele está dizendo, e olha, não preocupa, ele vai validar você, cercando você de sinalizações, às vezes com outdoor, às vezes com uma criança que você não conhece, às vezes com o porteiro do seu prédio, às vezes com uma pessoa do seu trabalho, ele vai validar. Mas você precisa, como ontem eu fiquei constrangida, Senhor, me perdoe de ter sempre pautas, eu não quero mesmo ter pautas. E aí, naquele momento que eu entreguei minhas pedrinhas simbolicamente ao Senhor, peguei as pedrinhas de volta e falei para ele, essas pedras agora representam a presença daquilo que eu preciso viver nessa conferência. Senhor, eu te amo de todo o meu coração. E eu saí dali, encontrei pessoas, abracei pessoas e encontrei Solange, que desde não sei que dia estava me falando, preciso te encontrar, quero te entregar uma coisa. E olha aí, o que ela queria me entregar? A resposta da minha oração secreta, que ninguém estava sabendo, era fresquinha. Eu não tinha orado isso antes de sexta-feira, eu orei isso ontem. E eu quero, profeticamente, derramar o óleo fresco sobre a sua cabeça, derramar sobre você uma unção nova, uma unção de maturidade no relacionamento que você vai determinar com o teu coração a Deus. Você não terá só pautas. Eu acho legítimo a gente ter pauta, a gente ter segredos, a gente ter motivos e ter assuntos e pedidos. Mas para esse tempo, alinhando o nosso coração, eu quero te dizer que nós estamos decidindo nos posicionar em adoração. E eu compartilho isso que eu recebi. Ontem eu também recebi pão. Obrigada, Luci, recebi pão. E, gente, na hora que eu estava saindo do ambiente que a gente estava, que é o ambiente do Kids, uma querida do Gama falou assim, pastora, essa sua roupa e esse cintinho está combinando com a minha tiara. Eu passo a minha tiara para você. Gente, que tiara nada, uma coroa do céu que ela nem sabia. Ana, se tu tá aqui, obrigada. É isso que eu estou falando para você, para esses dias. Deus está com o portal aberto, com a comporta do céu está aberta para mim, para você, para um tempo especial de movimentação, de um novo tempo de maturidade.
um posicionamento que vai ser só adorar. Você não vai ficar pedindo, não vai ficar procurando. Vamos sair desse evangelho tão pedinte e entrar nesse evangelho simples como as crianças, que simplesmente sentem, simplesmente se entregam e recebem. Amém? Vamos orar? Senhor, todas nós, mais de 100 mulheres, nessa manhã que começa o dia 16 de outubro, nós estamos escolhendo realinhar o nosso coração. Nós estamos escolhendo deixar para trás os pesos, as coisas desnecessárias, para esse entendimento que eu tenho tido, Senhor, e eu acho que muitas de nós também, que nós estamos subindo, escalando uma montanha íngreme, e essa montanha não cabe levar coisas desnecessárias, coisas que a gente tem apego emocional do passado, porque o Senhor tem coisas novas para a gente. Ó, Senhor, obrigada, porque esse texto de Isaías nos diz coisas tão superiores, uma linguagem de um homem que viu anjos. Senhor, que a gente tenha o acesso espiritual de coisas grandes, superiores na nossa vida. Senhor, um anjo para Isaías pegou uma tenaz e pegou uma brasa, e ele tinha clareza do que ele estava vendo, porque era real. Senhor, nos dê experiências reais e sobrenaturais para que a gente possa narrar, contar, escrever, que a gente possa pulverizar por onde a gente passar, que os nossos assuntos não sejam a vida de terceiros, mas sejam conteúdos arrebatadores do que o Senhor está fazendo com a gente, que nesses dias de conferência a gente tenha coisas, Deus, assim, especiais, como eu estou aqui me lembrando ontem da Tati no Uber, em que ela foi voz do Senhor para aquele moço, em que ela pôde orar por aquele rapaz e pôde ser ali a bênção do segundo ato de derramar o teu Espírito. Obrigada. Nessa manhã, nós queremos entregar o nosso coração e nos posicionar em adoração. Hoje é o dia que nós vamos nos ocupar em olhar para o Senhor e sermos mais apaixonadas por Ti. Senhor, traz validações para as minhas irmãs, assim como o Senhor trouxe para mim ontem, trazendo a Deus comunicações por meio do chocolate, por meio do pãozinho da Lucy, por meio, Senhor, desse vaso que traduz, Senhor, para mim um novo tempo de unção, que trouxe ali de Piracicaba aquela bolsinha e com aquelas palavras que a pastora Anne trouxe. Ó Deus, o Senhor me coroou ontem, e a coroação não é só sobre mim, eu quero coroar cada filha tua que está tendo acesso a esse conteúdo com o amor que o Senhor tem, com a delicadeza que o Senhor tem. Senhor, traz evidências palpáveis e irrefutáveis, inquestionáveis para a vida de cada uma das minhas irmãs. E eu quero, Deus, compartilhar aquilo que o Senhor está me dando. Um tempo de ser mergulhada no amor, como a Djane liberou sobre a minha palavra, sobre a palavra na minha vida. Ser mergulhada, ser ungida no amor em que eu possa mergulhar. E eu quero, Deus, trazer todas as minhas irmãs para desfrutar dessas águas maravilhosas do amor que só o Senhor tem por nós. Te adoramos nesse dia, te entregamos tudo que vamos realizar e te reconhecemos no nosso caminho. A palavra diz que quando a gente reconhece o Senhor no nosso caminho, Salmos diz que o nosso caminho é aplainado, ele é preparado, ele é posto com alinhamento, não tem buraco, não tem pedrinha, a gente consegue caminhar com leveza, com segurança. E nessa manhã a gente reconhece que o Senhor está no nosso casamento, na nossa maternidade, no nosso trabalho, nas nossas dificuldades, nos nossos pedidos e demandas. E nós reconhecemos que a tua mão poderosa é sobre nós. E nós nos despimos, nos desapegamos de todo o peso de preocupação e ansiedade. E te dizemos, confiamos em ti. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não tem só para nós. O Senhor tem uma comunicação que é necessário que a gente compartilhe com quem está perto e com quem está longe. Te adoramos e te engrandecemos nessa manhã, porque o Senhor é o Deus amoroso que se revela de forma tão especial para Isaías. E nós também queremos, Senhor, uma revelação superior ao que temos tido. Olhar para a nossa vida, saber que o rei Uzias morreu. Senhor, a gente quer entender que o rei Uzias morrendo,
as distrações morrendo, a gente consegue te ver melhor. Te adoramos e te engrandecemos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, bonita? Deus nos chama para sermos a luz que faz as trevas se renderem. Ao nos alinharmos com Ele, o poder do Espírito Santo fluirá e transformará tudo ao nosso redor. Para terminar, eu quero te falar uma coisa. Tudo que você está vivendo, tudo que você está passando, tudo que você está superando, tudo que você está aprendendo nesse tempo, tem um objetivo: mudar ambientes e tocar em vidas. Então, é para além do seu endereço. O que você está vivendo na sua casa, que estava de um jeito e começou a mudar e está do outro. Eu ouço com frequência, Eneida também, a seguinte frase: depois que eu comecei na devocional, eu sou outra pessoa. Depois que eu comecei na devocional, eu comecei a ter uma nova vida. Você não faz ideia, pastora, de como eu era. Deixa eu te dizer, eu não faço ideia de como você era, mas eu quero fazer ideia de que você está revolucionando o lugar onde você está. Eu quero ouvir falar do seu nome e saber que você começou um grupo de oração lá no seu trabalho, só você e uma amiga que é cristã. Vocês estão lá na sua mesa orando na hora do almoço, indo para algum lugar. Eu quero entender que Deus vai anunciar o teu nome como alguém muito próspera, abençoando famílias, porque você venceu as suas memizeiras dentro de si. O evangelho que eu penso que existe, ele não é para atender os nossos bel-prazeres. Ele é para abençoar vidas e mudar ambientes. Então, se você vai para um ambiente hoje, sabe a sensação que eu tive nessa oração? Que muitos de nós hoje vai ter um enfrentamento de ambientes difíceis, tóxicos. Mas você vai chegar lá para ser o quê? Luz. Para você ser luz nesse ambiente, para você poder iluminar. Ó, para eu poder ter uma melhor coisa aqui, eu preciso usar isso daqui, ó. E eu quero te dizer que eu e você hoje seremos essa luz que vai melhorar o ambiente e a iluminação do nosso Deus naquilo que Ele está fazendo. Você e eu somos essa que vamos pulverizar, experimentar o que Deus está fazendo. Não é para a gente só, não. É para a gente poder compartilhar. Amém? Tchau, povo do YouTube. Deus abençoe seu dia. Esse dia 16 de outubro, ele precisa ter sua movimentação de desapego, de entrega ao Senhor a respeito do que você tem como adoração. Plantar sementes. Ô, gente, brinca aí com Deus de plantar feijão, é um negócio tão legal. Você fica vendo que ela fica quietinha, e você pensa assim, ai, meu Deus, será que morreu? Será que quantas vão sobreviver? Você fica numa expectativa. O coração, você planta 5, aí você pensa, quem que vai vir? Essa que eu botei na esquerda, na direita ou aqui no meio? Aí, de repente, vem todo mundo, ó. Bem, 5, aí você pensa, oh Deus, todo mundo prosperou, sobreviveu a essa fase. Aí você vai vendo que algumas no caminho vão desistir. Aí você pensa, não, bonita, vem, não desiste não, vou te dar uma aguinha, vou mudar você de ambiente. Aí você se vê, aí Deus começa a revelar você nessas plantas, nesse processo. Senhor, que a gente não desista e que a gente chegue até o final, com grandes, olha... Deixa eu falar baixo para ela não ouvir, mas deixa eu te contar. Não parece que a semeadura aqui está maior do que a plantinha? Não parece, mas só parece, tá, gente? Só parece. Olha aqui, é assim a gente. Vai parecer que a nossa plantação, que o nosso galho parece maior do que nossa planta. Eu quero declarar sobre você que as palavras eternas do nosso Deus vai fazer você frutificar 100 por 1. E você vai ser essa planta que não vai desistir. Deus abençoe você, bonita do YouTube.